desenvolver esse tema, que é muito importante na obra de Ubaldi, muitíssimo. Preciso da atenção de todos. Não vamos chiando sobre os assuntos, porquanto seremos radicais em tempo e assunto. Vamos lá. A aula do professor Pietro Baldi será o Evangelho da Ciência a orientar os que buscam a razão de ser das coisas, tendo em vista o caráter universal e imparcial com que a sua filosofia científica e religiosa é apresentada. Tornar-se-á por isso uma realidade, pois o mundo precisará dela no terceiro milênio. Consideramos essa obra como a chave do reino dos céus que o Cristo prometeu ao apóstolo Simão Pedro, mas só veio entregá-la nesta oportunidade. Como toda revelação, ela desceu até os homens através da mediunidade, cuja função é ser um canal entre as fontes superiores e a humanidade. Consciência e mediunidade. Esse tema é muito polêmico. O assunto consciência já foi debatido aqui, falado sobre muitas formas, mas nós temos que conceituar segundo a obra de Pietro Baldi e os ensinamentos que ele nos proporcionou. A consciência humana é a faculdade através da qual o espírito é colocado em contato com o mundo da matéria. Após esse contato, a consciência elabora a síntese psíquica das percepções sensórias do mundo material, as quais passam a ser conhecimento para o progresso do espírito. Ela é considerada, na obra de Ubaldi, como uma unidade de medida empregada pelo espírito para cumprir a sua função. Assim como nós temos no nosso livro matéria o ponto, a linha, a superfície, o volume. O tempo é a primeira medida do segundo ciclo de medidas, e a segunda é a consciência. A terceira é a superconsciência. Então, consciência é unidade de medida. Guardem isso como referência. Já a mediunidade, por definição, é o fenômeno pelo qual os indivíduos se comunicam de forma não peculiar, através de um intermediário, neste caso chamado de médium. Quando a comunicação prescinde do médium, a mediunidade não fica caracterizada, é óbvio. Como entre os indivíduos tem que haver afinidade para se comunicarem, também o médium tem de ser afim com os dois polos com os quais se comunica para poder receber de um e transmitir ao outro. Da mesma forma como a consciência, podemos considerar a mediunidade como uma faculdade do espírito. Portanto, a condição de médium sempre existiu. Aquele negócio de dizer que todo mundo é médium, é verdade. Porque nós somos intermediários entre a fonte superior, que é Deus, nosso Pai, imanente em todas as criaturas, e o mundo exterior. Assim, desde que nós saímos da mão do Criador, somos médium. Assim sendo, aonde existir o espírito, aí existirá a mediunidade, sobretudo enquanto o ser estiver em evolução, pois a mediunidade é ferramenta evolutiva, acompanhando o ser durante toda a sua caminhada, evoluindo junto com a consciência. Funcionando a evolução como um caminho de retorno a Deus, de onde saímos, por desrespeito à ordem e à lei, a mediunidade como função é a manifestação da misericórdia de Deus ao lado da justiça divina, amparando o homem na sua queda e ajudando a sua reabilitação. Aí estão as definições e as funções. É uma sinopse exatamente disso que eu acabei de falar. Seguinte, origem e crescimento. De onde apareceu tudo isto? A consciência humana surgiu
ao reconhecer o homem a própria personalidade concomitante com a consciência, aliás, com a mediunidade. Consciência surgiu junto com a mediunidade. O sentimento de ser, de sentir um eu sou, o fez diferenciar-se dos demais seres, seus irmãos, e aí começou a grande caminhada evolutiva. A consciência comanda-o a solução dos problemas decorrentes de suas necessidades, expandindo-se com sua atividade, motivando-o à evolução. Assim, tomar consciência de tudo o que o cerca deve ter sido a sua primeira atividade. Estando o ser humano imerso num oceano de vibrações que fluem de todas as direções, e sendo também o indivíduo um centro emissor e receptor de vibrações, continuamente influi e recebe as influências do meio em que vive. Ele é naturalmente um médium passivo e ativo, o que lhe permite um relacionamento entre os indivíduos dos demais planos, de modo a que mais adiantados ajudem os da retaguarda evolutiva, pois evoluir e ajudar a evoluir é fundamental da vida, é lei dela. Muitos têm considerado Pedro Baldo como médium, segundo o significado dado pelas filosofias e religiões a essa palavra. Isso porque, em seu livro A Grande Síntese, diz transmitir conceitos recebidos de a sua voz, e, portanto, caracterizar o fenômeno como mediúnico. Porém, ele se apressa em distinguir o seu caso particular como diferente dos médiuns comuns, os quais perdem a própria consciência, passando a externar passivamente os pensamentos de uma entidade estranha. Vamos às formas como se apresentam. Hoje, o homem se apercebeu de que a presença de um campo profundo de consciência que ele denominou de subconsciente. Dele partem, fluindo como de um repositório, as experiências vividas, boas e más, certas e erradas, que nos dão a segurança do acerto ao tomarmos deliberações, ou a incerteza e medo de errar, quando os erros que estão no arquivo da mente têm que ser retomados para serem revivenciados. É a zona dos instintos, dos automatismos, criados pela repetição habitual da vida. Desculpe a velocidade que estou fazendo, porque há muita informação a transmitir, e essas informações estarão à disposição de todos na internet e também no site de Pedro Baldi. Qualquer um poderá fazer o download e lá pesquisar tudo isso que está aqui informado, que é pesquisa de quase um ano minha sobre a mediunidade em Pedro Baldi. A consciência clara, de superfície racional e prática, consciente e ativa, porque em fase de trabalho, opera com base no livre-arbítrio, assimilando experiências que se fixam no determinismo da trajetória do seu destino. Essa consciência é apenas uma pequena zona de luz que, partindo da primeira imersão do psiquismo oriundo das formas dinâmicas, lembre-se que o psiquismo surgiu da evolução da energia. A matéria gerou a energia por degradação da matéria, e o espírito surgiu, a vida surgiu da energia por evolução também da energia. Então a consciência surgiu lá naquele instante. Depois atravessa assim a fase psíquica, depois a hiperpsíquica, encaminhando-se para tornar-se consciente em dimensões hoje inconcebíveis. Mas aquele negócio de dizer que Deus fez a forma e assoprou a vida, e a vida criou, e a forma criou vida, não é verdade. Isso é antropomorfismo. Os psicólogos julgam ser o subconsciente quem escolhe a experiência apropriada para o momento pelo qual passa, como também a fonte de inspiração, a sede da intuição, o germe da criação intelectual do gênio. Quando, na verdade, existe uma terceira zona, a qual chamamos de
superconsciente, que por estar sempre fora da consciência normal, isto é, no inconsciente superior, foi confundida com o subconsciente. Deste superconsciente procedem, fluindo, as funções parapsíquicas superiores, assim como as energias espirituais. O Baldi afirma que se o subconsciente pertence ao passado, o superconsciente pertence ao futuro. A diferença entre os dois é do dia para a noite. O primeiro aprofunda-se nos estratos involutivos dos antecedentes biológicos, enquanto o segundo emerge dos planos evolutivos das superações espirituais. Os dois são formas inconscientes, mas o primeiro é inferior e o segundo é superior. Quanto às formas como a mediunidade se apresenta no indivíduo, podemos dizer que elas são função do seu nível de consciência. Então, as formas de mediunidade se apresentam em função do nível de consciência. Da mesma forma como consideramos existir 3 níveis de consciência no indivíduo: o subconsciente, o consciente e o superconsciente. O indivíduo evoluir nessa direção, também podemos classificar os tipos de mediunidade segundo esses níveis, evoluindo com eles. Teríamos então mediunidades inconscientes, mediunidades semiconscientes e mediunidades conscientes. Sendo o superconsciente ou consciência superior ainda um nível de inconsciência para a maioria dos indivíduos, devido à sua elevação, a mediunidade nesse nível é vista apenas em alguns seres isolados. Vamos ver apenas como essas formas se apresentam. Esse é o primeiro nível, o nível inferior. O fenômeno mediúnico se apresenta de forma mais material, denominada efeitos físicos. Todos vocês já estão acostumados com esta palavra. É médio de efeito físico. Não é uma mediunidade comum, porque se manifesta de modo quase totalmente inconsciente. Aliás, a vontade e a consciência do médium são afastadas desse fenômeno. Muitos dos que são, nem sabem que são. E muitos o são a própria revelia, e geralmente rebeldes. Apenas aqueles médiuns em que foi desenvolvida com método, servindo como intermediário nas mãos de pessoas escrupulosas, encarnadas ou desencarnadas, a mediunidade de efeito físico, é bem aproveitada, seja para demonstrações, comprovação da vida espiritual, orientação de vida ou para trabalhos terapêuticos. Eu trabalhei pessoalmente quase 30 anos com médiuns de efeito físico, marginalmente em demonstrações, mas houve um certo tempo, um certo instante que as ordens espirituais foram: para com isto, isso aí é cirquinho, nós temos mais coisas a fazer. E todo o trabalho foi dirigido para os trabalhos terapêuticos, porquanto o médium de efeito físico tem capacidades de transportes, materializações, que ajudam muito os médios. A gente levantava a mão, dizia assim: Jesus, manda um remédio para esse irmão. Você baixava a mão, aqui estava um remédio, uma cápsula. Pronto, doutor, já está aqui o remédio. O que a gente faz? Dilui e dá para o doente. A gente diluía mais e dava para o doente. Isso já foi também. Já hoje os médios de efeito físico são muito raros. No nível logo acima, aparece a mediunidade de efeitos mentais ou psíquicos, muito mais comum como alavanca propulsora do progresso aos que revelam ela em si. Vontade e consciência são ainda elementos estranhos e inúteis, se bem que por evolução dos médiuns respectivos, os fenômenos se apresentam dentro de uma gama muito variável de consciência. Os médiuns de psicografia e psicofonia são os mais comuns entre estes, revelando-se em alguns sob a forma artística da pintura, na poesia, na música,
A consciência do fenômeno nesses médios também varia de inconscientes a semiconscientes, tendendo para a consciência plena, mas sempre de forma mais ou menos passiva. A tendência hoje no próprio Espiritismo, nos trabalhos espíritas, é buscar a consciência, ou seja, não interessa mais médiuns sonambúlicos, médiuns inconscientes, médiuns que apenas são instrumentos passivos. O mundo espiritual exige que aqueles que se candidatam a serem médium sejam conscientes ativos, da forma como vamos analisar em Pedro Baldi, para apressar a própria evolução. Então não existe mais negócio de doutrinação, de espírito, isso aí já era. Hoje, cada médium consciente, ele tem que fazer um contato com o seu irmão desencarnado, necessitado dos esclarecimentos de luz para a sua própria vida. Ele tem que conhecer também como é a vida espiritual. Estamos cansados de saber, porque já fomos e voltamos quantas vezes, não é mesmo? A mediunidade em Pedro Baldi se move sempre e exclusivamente no campo da superconsciência, de forma ativa e consciente, a ela subindo ao longo das fases de uma realização cada vez mais intensa para a captação e elaboração da obra. O contato com as fontes, nesse nível, lhe proporciona instantes de êxtase espiritual e fenômenos místicos. É o que acontece com a consciência clara nesse nível. Todo o processo dessa captação é narrado em seus livros, para que seja estudado o seu caso particular, servindo de modelo e testemunho do seu método, que ele chamou de intuitivo, sistemático, racionalmente controlado como método de pesquisa. Ele usou as suas qualidades, a si mesmo, para fazer esse tipo de trabalho. Cuidou em descrever o seu caso como o viveu, analisando cada pormenor, com mínimos detalhes, a ponto de perguntar-se, às vezes, se aquilo era o que chamavam de mediunidade. O livro O Destino Seguindo Cristo é um dos livros que eu considero mais lindos de Pedro Baldi, em termos de testemunho do seu fenômeno parapsicológico, sendo que lá tem um capítulo chamado O Meu Caso Parapsicológico, nós vamos citar aqui várias vezes. Esse capítulo é uma das coisas mais sublimes de um ser que viveu esses problemas e conseguiu colocar no papel exatamente como ele os viveu. É maravilhoso. Vamos então agora, corrente de pensamento e técnica da sua recepção. Pedro Baldi, no estudo que fez da própria mediunidade, ele nunca se negou a ser médium, ele sempre dizia que era médium. Através das formas como ela se apresentava em si e das fontes com as quais se comunicava, considerou-a como sendo de um tipo diferente da comum, pela forma como era produzido por pensamentos que ele registrava em si ao nível consciencial que alcançava, permanecendo consciente em toda a escala dimensional, ascendia e rapidamente retornava à consciência clara, anotando as visões e conceitos que lhe ficavam gravados na mente. Esse testemunho eu tive pessoalmente, porque foi o próprio Baldi que me explicou. Eu perguntei para ele, umas perguntas que eu fiz a ele pessoalmente, quando estivemos com ele, em 66, em Brasília, a oferta da obra ao Brasil, ao povo da América Latina. E ele me respondeu que realmente era um estado consciente que ele subia e voltava consciente rapidamente para colocar no papel tudo aquilo que ele guardava. Quer dizer, ele não podia perder a consciência. Se ele perdesse a consciência, ele esquecia. Então não podia perder a consciência. A esses pensamentos recebidos em fluxo, de forma contínua, deu o nome de correntes de pensamento, cunhando um neologismo, nuris, palavra formada do radical grego nous, pensamento, espírito, inteligência, e rel, que significa correr, fluir, significando, pois, nuris, correntes de pensamento. O que são correntes de pensamento? São consciências de elevado nível evolutivo, que no caso o Baldi chamou de sua voz. Cada um pode dar o nome que quiser. Nós damos o nome de Cristo.
Se bem que o Cristo aqui era o próprio Cristo de Ubalde que conversava com o Cristo de Jesus. Para diferenciar o próprio caso, Ubalde define a sua mediunidade como ultrafania ou metafania. Meta, além, fanos, luz. Metafania, luz do além, do plano espiritual, no qual não ocorre perda de consciência, pois o indivíduo permanece consciente todo o tempo do fenômeno. Não é, pois, um médium na expressão da palavra, como entendido por espíritas humanistas, parapsicólogos, enfim, por todos os que admitem que ser o médium de características comuns de semiconsciência ou inconsciência, a maior garantia de resultados sem interferência. É uma contrariedade, não é possível ser isto. Nós, trabalhando na mediunidade durante todos esses 70 anos de vida, desenvolvendo dezenas de médiuns em centros espíritas onde trabalhei, sempre como freelance, nunca preso a nenhum deles, nós consideramos a mediunidade, na forma como a compreendemos, um fenômeno transitório no qual se vale a lei como exceção nas vezes em que se torna necessário golpear o raciocínio do homem no seu apriorismo, no seu orgulho individualista. Assim aconteceu na história antiga, em Israel com os profetas, na Grécia com as pitonisas, no Pentecostes com os fenômenos de xenoglossia, no século passado com as irmãs Fox, o Safia Paladino, Madame d'Espérance, Douglas Home, etc., culminando na atualidade com a disseminação indiscriminada do mediunismo em todas as religiões, seitas, línguas, países. Sinal dos tempos, né? Entendemos, por isso, tratar-se de um fenômeno transitório que vem preencher determinada função, não podendo permanecer indefinidamente, pois trata-se de uma violação do livre-arbítrio humano, do que tem de mais sagrado e, por isso, respeitado pela lei, que é o indivíduo realizar a própria evolução pela sua vontade, pelos próprios pés, e sempre de forma responsável. Sua principal função seria a sensibilização do indivíduo para a espiritualização. Esta é a função principal da mediunidade. É a sensibilização, é o apurar aquele algo mais que o homem tem dentro de si, que é a atualidade, é a busca da espiritualidade. Ser espírito, se sentir espírito. Poucas pessoas tornaram-se médiuns espontaneamente, senão coagidos por situações embaraçosas, de sofrimento, cerceados em suas liberdades para só depois compreenderem que se tratava de um amadurecimento, uma tarefa a cumprir, a qual lhes conferia qualidades adormecidas. Sua função era apenas receber espíritos ou suas mensagens, mas pela proximidade desses espíritos, algo mais lhes acontecia, como o nascimento de uma intuição, uma sensação para coisas que escapam aos sentidos comuns. É a mesma coisa que a gente faz quando quer fazer um passarinho cantar, né? Coloca perto de um passarinho que canta, e ele aprende. Assim também a gente desenvolvia a mediunidade. Pegava um médium chucro, que vinha pela primeira vez, colocava perto de um médium bom, um médium já desenvolvido, e havia como se fosse um conúbio entre ambos, e depois os dois trabalhavam uma simbiose. Em Pedro Balde nada disso aconteceu, pois a mediunidade surgiu fruto da sua evolução. Ela já surgiu grande, das antípodas do comum conceito de mediunidade passiva, de efeitos físicos, psicofonia ou outras formas inconscientes. Em Pietro Baldi, ela se apresenta de cunho inspirativa, isto é, intelectual, ativa e consciente, sendo imensamente superior da primeira. Vamos falar sobre o fenômeno inspirativo. Existem mais coisas aqui que eu preparei, mas o tempo não vai dar para a gente expor. Servirão, então, as pessoas que quiserem fazer a pesquisa na internet, ou depois nós poderemos também fornecer os que nos buscaram. O fenômeno inspirativo. Vamos fazer um rápido estudo dele. Descrevendo o próprio fenômeno inspirativo, o Baldi explica que os primeiros contatos com as fontes de inspiração
são obtidos com um preparo de ambiente em hora adequada. Geralmente ele trabalhava depois das 10 horas da noite, nunca antes, aguardando que todo o burburinho das cidades acalmavam. Geralmente à noite, cuja finalidade é a harmonização. Música suave e no entorno silêncio completo. Luzes moderadas em tom menor, ao redor tudo escuro. Lentamente as coisas perdem seu perfil sensório, lentamente também vai perdendo a sensação física do corpo, embalado pelos complexos ritmos sinfônicos, num estado de tranquilidade confiante. Atravessada esta fase, ele desperta, além da vida normal, num outro estado de consciência. Seu estado não é de sono, nem de passividade, nem inconsciência, porque todas as sensações da vida retornam com maravilhosa e nova potencialização de todas as faculdades da sua personalidade. O pensamento regressa, mas com uma sensação de potência titânica, com um profundo lucidez de visão, com uma rapidez vertiginosa de concepção, despojado de palavra, na sua essência. O seu novo lar já não é interceptado pelas formas, mas penetra diretamente na substância, buscando o conceito genético, o princípio que anima e governa as coisas. No livro As Núrias, o Ubaldi, cansativamente, repetitivamente, como todo mundo diz, ele explica todos esses fenômenos, como funcionou para ele captar o livro Medicins. E no livro Destino Segundo de Cristo, que eu já me referi, ele consegue explicar isso de um melhor modo ainda. Quer dizer, toda a sua obra é um testemunho de como as coisas funcionam. É alguém daquele plano que veio até nós para mostrar-nos o caminho de como chegar àquele plano. O mesmo trabalho que Jesus fez há 2000 anos, tentando explicar aos homens o reino de Deus. É uma chave que o Ubaldi nos transmitiu, vinda de Jesus, através da grande síntese. Abre todas as portas, indiscutivelmente, porque nos explica tudo e a razão de ser de todas as coisas. Meus amigos, da mesma forma como ao se cultivar um campo com carinho e sementes selecionadas, se obtém farta colheita, cultivar uma vida mental, moral e saudável, com hábitos edificantes, amplia a capacidade do superconsciente para que as células produzam energias portadoras de equilíbrio e paz. As células também são médiuns intermediárias. No superconsciente, onde funciona a intuição, se realiza todo o fenômeno inspirativo. É nele que vamos agora focalizar a nossa atenção. O superconsciente, realmente, é a nossa alma imortal. Ela é a tríade superior. O superconsciente começa a funcionar do nível mental para cima. E é lá que o homem é. Quando falamos de ouvir a voz da consciência, é uma coisa comum em todos nós. Você ouve a voz da tua consciência, conversa com ela. Quem ela é? É você que pensa? Como funciona você em relação à sua própria consciência? Ao seu pensar. Quando falamos, pois, em voz de consciência, referimos àquela cujos pensamentos vêm do inconsciente superior, pois este contém todas as aspirações do ser humano, o seu futuro e as suas conquistas a serem realizadas, mesmo que estejam adormecidas. Vamos dizer que lá está inscrito o plano de evolução de cada um de nós e as tarefas a serem realizadas nessa encarnação. Então, é uma porta que nós temos para ir lá para confirmar se estamos no caminho certo, estamos perdendo tempo. É nele que se gravam os modelos orientadores do processo de evolução do indivíduo. Podemos dizer que ele é o verdadeiro corpo causal dos esotéricos. O corpo causal é aquele onde se gravam todas as experiências do indivíduo. É lá que a lei do karma funciona. É de lá que vem o Dharma, os deveres do indivíduo. Podemos dizer, pois, que ele é esse corpo causal. O Ubaldi diz muito bem que o agente transformador, dinamizante do fenômeno evolutivo está no polo superior, positivo, do lado do sistema, do S. Ele irradia e atrai, como já foi falado aqui ontem, cansativamente.
porque quer a evolução do inferior, sempre mais, na direção do superior. Na verdade, o superconsciente é o produto, ele é o centro onde tem lugar os fenômenos mediúnicos. É lá no superconsciente que é a origem dos fenômenos mediúnicos, favorecendo por isso a paranormalidade, possibilitando a compreensão dos mesmos pela sua transformação em palavras, em visões, manifestações artísticas, culturais, etc. É aí que aparece o médium ativo, consciente, evoluído. Excluída a mediunidade passiva, de portas abertas, a comunicação é canalizada num só sentido. O padre tinha medo dessa mediunidade de portas abertas, em receber qualquer pensamento estranho. Ele então se concentrava sempre para buscar sempre um contato com o mundo superior. Num só sentido, em direção a uma só e bem definida fonte espiritual. Justifica-se por tratar-se de comunicação com o superconsciente, que é justamente um plano biológico superior, no qual existem as mais altas correntes de pensamento, as nunes, que podem ser concebidas e mesmo individualizadas como entidades, centro de transmissão de consciência. Aqui eu falei em individualidades, mas lá no começo, quando surge a consciência, eu falei em personalidade, porque a personalidade é transitória, mas a individualidade é perene. Assim nós podemos mesmo dizer que o Cristo é uma individualidade. Todos nós o somos. Vamos ao caso parapsicológico de Pietro Baldi. Meus amigos, caso parapsicológico de Pietro Baldi. Como na primavera alguns frutos nascem antes dos outros, assim a vida costuma produzir alguns indivíduos mais avançados que chegam à maturação antecipadamente. Eles constituem as primícias da evolução, as suas vanguardas, seguidas depois pelas massas. É o caso de Pietro Baldi. O seu despertar é isolado, caracterizado pelo fenômeno de penetração e irrupção do superconsciente na esfera do consciente. A função de tais antecipadores sobre a evolução da grande massa humana é agir como antenas aptas a captar os mais longínquos horizontes que a vida quer alcançar, para dirigir em sua direção os elementos mais atrasados que não os veem. Estes são, assim, ajudados a avançar na grande marcha da evolução. Todos preenchem funções uns em relações aos outros. O relacionamento entre os homens é que proporciona evolução, e não fugir para mosteiros, eremitas e assim por diante. A simples hipótese mediúnica em Ubaldi não é mais suficiente para dar-nos explicação dele. O instrumento ultrafânico não é cego nem passivo, não recebe, mas capta. O contato com a fonte inspirativa acontece estando em perfeita consciência. O trabalho que se realiza é uma colaboração entre dois elementos complementares, cada um cumprindo a sua específica função. Para o contacto, o superior, ao vizinhar-se do inferior, tem que evolutivamente descer, enquanto o inferior tem que evolutivamente subir. Isso significa funcionar mentalmente desperto do superconsciente, porque a fonte só é superconsciente. Se ele ficar no subconsciente ou qualquer coisa aqui embaixo, ele não alcança o nível do superconsciente, que é a fonte com a qual ele se liga. Eis a imensa diferença com a comum mediunidade, onde o estado de inconsciência leva antes a fazer funcionar o subconsciente, em vez do subconsciente, podendo, portanto,
representar uma função involutiva em vez de evolutiva. Eu não quero contato com o meu subconsciente. Lá é o repositório do meu passado. Meu passado não presta, eu não quero nem saber quem eu fui, não me interessa que individualidade, que personalidade eu ocupei no meu passado. Me interessa de hoje para frente. O meu passado é passado, coisa que serviu apenas para me proporcionar os conhecimentos, para minha consciência clara hoje. Mas esse negócio de querer ir buscar no subconsciente para saber quem foi, quais foram as suas tendências, querer justificar, não tem necessidade. Tudo está no subconsciente, é lá que nós temos que pesquisar, é para lá que nós temos que caminhar. Em Pietro Baldi, o contacto, pelas condições dos dois termos, se faz só em direção ascensional e se realiza em função de duas finalidades. A primeira é a composição de uma obra para o bem da humanidade. E o segundo é a sublimação do instrumento, levando-o a viver num plano evolutivo superior. Assim, pois, o que interessa pelo grande alcance psicológico não é provar a sobrevivência do ser, que a gente existe depois da morte. Isso aí ninguém precisa provar mais nada para nós. Pela comunicação com os desencarnados, pois essa sobrevivência é um fato inegável, importando mais afirmar o fenômeno do crescimento espiritual sobre o qual se baseia a evolução. Acredito que Jesus nem tenha se preocupado com o problema da reencarnação, porque não era importante. O homem naquela época poderia fazer mau uso até, considerando que a reencarnação iria proporcionar possibilidade, eu faço o erro agora e eu vou pagar a prestação depois, ou posso me aproveitar dele. Não, deixa o cara sofrer, porque é o karma dele, ele tem que sofrer mesmo, e em detrimento da caridade que o homem tem que ter uns com os outros. Então, as coisas têm que ser reveladas ao homem proporcionalmente à sua evolução, e é o que tem acontecido até hoje, graças a Deus, a rebelião dos homens. Ele é a solução do grande problema da redenção, isto é, da libertação de tudo que é negatividade devido à queda, que passou a fazer parte da existência, ou seja, libertação da dor para alcançar a felicidade. É assim que a análise do fenômeno parapsicológico se resolve no estudo do fenômeno da evolução da personalidade humana. Vamos ver o caso espiritual de Pietro Baldi. Agora é o caso do seu próprio espírito. Pietro Baldi, como dissemos, foi o grande estudioso do seu próprio caso, e as suas conclusões devem nortear a nova civilização, a civilização do terceiro milênio, no sentido de aproveitar toda a sabedoria e utilidade que a vida apresenta para apressar a evolução de todos. Então, isso tudo significa que nós estamos passando um período importante de nossas existências. Felizes daqueles que levantaram o véu do mistério e perceberam a importância da espiritualidade e podem agora apressar o passo, porque na verdade nós estamos atrasados evolutivamente. E um instante é crucial em nossa vida imortal, para podermos ser merecedores do novo milênio, se quisermos permanecer nessa escola, senão seremos jubilados. Sendo a evolução um problema de conscientização do próprio ser, o caminho é trabalhar a consciência com métodos positivos de investigação psicanalítica, ultrafônica, usando a mediunidade de forma ativa e consciente, desenvolvendo-a. Vocês ouviram o Jorge falar ontem, que desenvolver é tirar as capas, desenvolver, tirar os envolvimentos. Então, desenvolvendo o lado do inconsciente superior, que está cheio de capas, ou seja, desse superconsciente importante em nosso existir. Quando nós somos conscientes desse superconsciente, nós teremos um conhecimento quase intuitivo das coisas. Então você não precisa ficar racionalizando as coisas, você saberá porque sabe. A intuição funciona por um jato de conhecimento. Você olha as coisas e sabe, tem que precisar ficar fazendo comparações relativas próprias da razão do homem como hoje. As correntes de pensamento do inferior nível subconsciente, lá também tem corrente de pensamento, viu?
é que elas não são superconscientes, elas são subconscientes. Representam um subproduto de pouco ou nenhum valor para efeito evolutivo, o que não acontece com o superconsciente, que capta as correntes de pensamento dos mais altos planos psíquicos, acarretando evolução por afinidade, por sensibilização, numa catarse espiritual. Por isso é necessário sempre controlar qual é a altura evolutiva do inconsciente, de onde provém. Se ele é inconsciente superior, médio ou inferior, para aceitar apenas os superiores, de alto valor ético, intelectual, estético e religioso. Como já foi explicado, no caso particular de Pietro Baldi, o fenômeno deixou de ser um caso de recepção passiva de transmissões provenientes de uma entidade espiritual. Eis que a corrente de pensamento lhe invade o ser e é sentida como vida operante, revestida de energia e formas em ação. Isso porque este pensamento, preste atenção, é ao mesmo tempo a ideia e a sua realização. O homem é muito didático para transmitir os conhecimentos, separa os instantes, mas no mundo espiritual intuitivo, as coisas se passam ao mesmo tempo. Quer dizer, você tem a intuição, tem a ideia e ao mesmo tempo a realização da ideia que já está concretizada. Então, os três tempos de um fenômeno são concomitantes. A sua característica... eis que a corrente de pensamento lhe invade o ser, vamos repetir, como vida operante revestida de uma energia e forma, em ação. Isso porque esse pensamento é ao mesmo tempo a ideia e a realização fundidas numa só. Sua característica é ser positivo no sistema, no S. Logicamente, é construtivo, benéfico, saneador do mal, corretivo de erros, ou seja, uma força impulsionante na direção do sistema. Perceber a sua presença por intuição, pois, é sentir a presença de Deus em nós e em todas as coisas. Você se une ao todo, passa a ser parte desse todo. A inspiração, nesse caso, torna-se uma presença viva e vivificante, sendo sentida como emanação de um ser companheiro, amigo, fiel colaborador na obra que se propõe realizar, modelo ideal a alcançar. Significa sentir a própria presença de Deus. Onde você está? Como se obtém essa aproximação? Primeiro, ela é alcançada não procurando nos apossar dela, como se usa para as coisas da terra. Segundo, colocando-se em estado de calma e confiança, em posição de humildade e bondade. Aquela bondade dos santos, né? Santo era bom porque era bom. Nós somos bons porque somos bons vigiados. Mas quando você deixa de vigiar, está pisando no da esquerda e pisando na direita. A bondade que precisa ainda de rédea para ser boa. Mas o santo da história é bom pela própria natureza dele. Nós temos que ser bons como os santos. Então, imitar os santos é condição de evolução. Terceiro, refinando-se até perceber o mundo do espírito como um sentido interno. Sobretudo, sentir-se que é espírito. Como Deus é espírito, definição dada por Jesus a Samaritana no poço de Jacó. Algum de vocês já pensaram nisso? Sentir espírito. Você se sente em espírito? Ou se sente este corpo que está aqui? Eu não sou este corpo, mas ele é importante em minha vida. Porque eu sou apenas o espírito que está dentro dele. Ele é apenas o revestimento do que eu sou. Eu sou o espírito. Então, sentir-se espírito. E quando você olha nos outros, você olha vendo espíritos nos outros, você está aqui irmanando a humanidade. Porque Deus é espírito. Lindo, né? O fenômeno inspirativo passa a ser não somente um caso de recepção de conceitos,
mas implica e estabelece um contato entre o consciente médio e o superior. Vejam, o subconsciente ficou para trás, não interessa mais ele. Ele é a conquista realizada. Por que você... foi eu, você viu o que eu fui aquele rei, eu fui aquilo lá, não interessa quem foi. Que orgulho besta, bobo, ignorante, involuído ainda. O nosso consciente tem que ser para frente, irmanando-se como temos que ser. E é tanta coisa ainda a conquistar, e as conquistas do passado são desprezíveis praticamente ao que ainda nos custa realizar. Então, este fenômeno passa a ser essa ligação com os dois conscientes. Com a repetição do fenômeno, realiza-se uma descida do superconsciente no consciente normal. É uma descida do consciente superior ao consciente normal, que lhe vai absorvendo e assimilando o conteúdo, produzindo uma transformação evolutiva, uma catarse ascensional da personalidade em direção ao eu profundo. É o preliminar do encontro que o Baldi descreve no capítulo da ascese mística. É o caminho da união com o Cristo interno que em todos habita. Sobre isso, nós conversamos uma vez com o professor Pastorino, de saudosa memória. O Pastorino dizia que das pessoas que ele tinha conversado na Terra, Pietro Baldi era aquele em que a presença do Cristo interno, do eu profundo, exudava nele. Ou seja, quando ele falava, não era o eu consciente Pietro Baldi que falava, era o espírito de Pietro Baldi que falava. Por acaso ele falava o nome? Eu perguntei para ele, porque nós sabemos que ele era um ser de alta estirpe evolutiva, um dos prepostos do mestre, e de confiança também para a sua... de confiança no mestre para a sua conceituação do Evangelho na Terra. E o momento é de Evangelho. Evangelho, Evangelho, Evangelho. Hoje eu trabalho nos centros espíritas só fazendo palestra evangélica. Não faço mais trabalho de desenvolvimento de mediunidade, coisa que eu vá. E o meu evangelho é o evangelho de Pastorino. Porque no mundo espiritual se estuda evangelho no evangelho de Pastorino. Nos explicou os nossos guias espirituais. Lá os estudos são feitos nas obras de Ubaldi, de Pastorino. Então, nós estamos para frente, nós estamos evoluindo, nós estamos estudando coisas como estamos estudando no mundo espiritual, estamos nos adiantando, é muito importante. A mediunidade inspirativa, neste caso, significa também um processo de ascese espiritual. De fato, o uso constante do estado inspirativo, como aconteceu na composição da obra, gerou um contínuo contato com o superconsciente, habituando o autor a viver conscientemente naquele plano e tornando-o apto, assim, a continuar a sua vida futura num nível mais alto. Dois fatos estritamente conexos se realizaram, que foram a realização da obra e a catarse do indivíduo, deslocando a sua consciência normal para o lado do subconsciente. Estar presente, pessoal, pegar na mão dele, estar ao seu lado, quando ele coloca no ombro da gente, as lágrimas corriam, a gente não conseguia, tamanho era o estado de vibração espiritual. Não eram lágrimas de choro, não, eram lágrimas de emoção, era uma coisa que congelava a gente. Era uma coisa fantástica, a presença dele era contagiante em todos nós. Por isso que a gente tem que ficar perto dos passarinhos que cantam para aprender a cantar também, né? O elemento básico determinante é a maturação evolutiva do indivíduo, alcançada por ter vivido e assimilado as experiências necessárias. Não tem sentido genérico de provas iguais para todos, mas específica. As provas de um são provas de um, tem lá que fica as provas dos outros. Segundo a natureza de cada indivíduo, que como tal deve aperfeiçoar-se, conservando o seu tipo de espiritualidade. Quando se chega a esta maturação,
a sublimação verifica-se de modo espontâneo e fatal. Enquanto que, quando ela falta, o subconsciente resiste por inércia para ficar no seu nível, reagindo para não subir ao plano mais alto que não é o seu. As qualidades do indivíduo são, por isso, lentamente construídas, trabalhando na profundidade para realizar o maior fenômeno da vida, que é a transformação evolutiva. Meus amigos, meus irmãos, concluindo a nossa palestra, consideramos a obra de Pedro Baldi como capaz de imprimir à massa humana um impulso para levá-la ao caminho da espiritualização, afastando-a das distrações em torno dos motivos imediatos da vida. Trata-se de uma filosofia de vida, um caráter teológico unitário completo, fundamentada na própria experiência de vida, racionalmente controlada e, portanto, também com base científica. A obra destina-se aos que ingressam numa concepção mais evoluída de vida, trazendo para isso uma intuição segura do caminho a seguir. Trazem a humildade dos que desejam progredir, abandonando velhos preconceitos, verdadeiros entraves, para a compreensão do mecanismo da evolução da vida. Trazem a fé dos que acreditam em coisas utópicas e impossíveis, aceitando a própria necessidade de reajustamento constante. Fé e humildade irmanam o indivíduo à criação, na qual, diante da grandeza e da sabedoria que dela vibra, o espírito se felicita por constituir uma parcela mínima desse conjunto. Concitamos, pois, os estudiosos e intelectuais de todos os ramos do conhecimento a tomarem contato com esses conceitos, admitindo-os pelo menos como hipótese de trabalho, e eles, encontrando o terreno fértil, certamente darão frutos por si mesmos. Obrigado. Convidamos a todos para o coffee break. Muito obrigado pela presença.